Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET e Claro. E hoje no programa Universo Cultural estamos com a convidada Catarina Racier, Isso. atriz, diretora, iluminadora e professora de teatro. Bem-vinda ao programa, Catarina. Muito obrigada, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre minha trajetória, sobre minha história aqui no programa. Então, já comece falando quem é Catarina Racier. É uma pergunta difícil porque a gente geralmente fala que a gente é a partir do que a gente faz, né? Mas nós somos múltiplos, a gente é muita coisa. A Catarina, aqui, eu sou, como tu disseste, né? Sou atriz, professora. Eu entrei na faculdade em 2018, sou formada em teatro, licenciatura na UFPEL. Participei do teatro na escola e foi aí que começou a minha vontade de ser atriz, de ser professora. Professora, na verdade, foi durante a faculdade, né, que eu fui tendo essa vontade. Eu tenho 24 anos, filha de pais que valorizam muito a cultura, muito a arte em geral. Eu sou filha de um pai que era formado, né, que ele já faleceu, veterinário, mas que acompanhava meu tio, que era cantor no violão, e meu tio era cantor gaúcho, nativista. E a minha mãe, que é formada em artes plásticas aqui no UFPEL também, que é artes visuais atualmente. Enfim, aí eu tenho esse estímulo desde sempre para seguir no ramo da arte. E mais ou menos isso, um pouquinho de mim, assim. Eu ia te perguntar o que te levou a ser atriz, mas acho que você já deixou bem clara, né? Sim, na verdade eu fiz teatro pela primeira vez na oitava série, que antes, depois veio o nono ano, veio os anos, né? Mas quando eu me formei ali na escola, era a oitava série. E na oitava série eu sofri muito bullying na escola, porque também eu sou portadora da síndrome de Tourette. É uma síndrome que provoca tiques, movimentos involuntários na pessoa, e vocais também. Atualmente eu tenho um equilíbrio muito tranquilo, assim, da minha síndrome, porque chega numa idade que ameniza. Mas na época eu tinha sofrido muito bullying por conta disso, por conta de ser uma guria um pouco fora dos padrões, assim, né? E aí na oitava série eu resolvi fazer teatro, porque era uma atividade que me interessava, e eu havia visto uma peça no ano anterior sobre uma peça, né, que foi dirigida ali pela professora que era da escola, e no ano seguinte eu resolvi fazer teatro. E nesse ano que eu fiz teatro, me apresentei no final, foi 2014 isso, aí eu fiquei deslumbrada e disse, nossa, é isso que eu quero fazer, quase pro resto da minha vida, assim, que na época eu pensava. Mas eu ainda não tinha ideia de que eu seria professora, porque no UFPEL só tinha o curso de licenciatura. Tanto que quando eu terminei a escola, no terceiro ano do médio, eu pensei, poxa, só tem licenciatura, não sei o quê. Aí fiquei muito ansiosa, né? Mas quando eu descobri que eu queria ser atriz e que eu tive a oportunidade de ser professora, aí eu fui gostando aos poucos. E depois que a gente pisa no palco, não tem Dizem retorno. que é um bichinho, né, que te morde. A arte é um bichinho que te morde. Sim. E tu fica com aquela vontade de sempre fazer arte. Claro que ao longo da vida a gente vai encontrando as outras profissões. Tem inúmeros artistas que têm profissões como advogado, como médico, como até engenheiro, enfim, outras profissões, mas que dentro da arte ali a pessoa sempre volta de alguma forma ou outra, né? E comigo foi assim, não que eu tenha seguido outra carreira, que eu tive a oportunidade e o privilégio de ser apoiada a seguir no teatro, né? Mas essa forma de que a pessoa, quando é mordida pelo bichinho da arte, sempre volta. Impressionante. E você agora está com alguma peça em andamento? Sim, eu faço parte do Coletivo Caos, é um grupo de teatro recente aqui da cidade de Pelotas, fez 2 anos, e que eu participo como atriz, como diretora um pouco, como iluminadora. Eu entrei num projeto do grupo como iluminadora e depois fui agregando as outras funções. E é um grupo que a gente tem buscado sempre produzir peças, fazer peças de teatro. E atualmente eu, como proponente de um projeto chamado Catarós, que a gente ganhou né, que a gente já ganhou o apoio do governo a partir da PNAB, do edital da PNAB.
E o projeto é uma peça de teatro, peça palestra, uma peça talk show, a gente está chamando de vários nomes, que se chama Catarós, que é resultado cênico de um trabalho, do meu trabalho de conclusão de curso. E Catarós fala muito sobre a personagem Catarina, que ela se chama Catarina, que veio a partir da Megera Domada, que é uma peça de Shakespeare. E essa peça, ela foi o ponto principal para o meu nome. A minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, chamada Anitta, ela tinha 6 anos, e quando disse que a irmã, mesmo sem saber se era menina ou menina, né, o sexo do bebê, se chamava Catarina por conta da novela O Cravo e a Rosa, que é uma adaptação da Megera Domada. E nisso, isso foi acompanhando a minha trajetória na faculdade, no processo de trabalho de conclusão de curso. Eu pensei, vou falar sobre a origem do meu nome e vou falar sobre a síndrome, que é uma coisa muito presente. Eu sou diagnosticada desde os 9 anos, né? E eu pensei em linkar as duas coisas. Aí eu pensei, a origem do meu nome é Megera Domada, megera, o que é ser uma megera, né? E a partir disso veio o Catarós, e a gente resolveu escrever essa peça com muita adaptação dramatúrgica, direção também, elementos estéticos, teve bastante mudança, vai ter, para apresentar em maio do ano que vem, de 2026. Então a gente vai conseguir dar andamento a esse projeto, que é uma peça para ir para as escolas, né? Esse é o principal objetivo de Catarós, a gente poder levar para as escolas conhecimento e fruição estética também, conhecimento sobre a síndrome. Até levar para fora também, algumas cidades, né? Claro. Esse é o objetivo, né? A gente nunca quer parar com uma peça, né? A gente sempre quer dar continuidade. Mostrar, né? Mais, para não ficar muito fechado. Eu acho que o teatro já não é mais aquela coisa mais fechada, né? Agora já está se expandindo mais. O teatro antigamente era muito elitista também, né? Ainda tem um pouco, mas ao mesmo tempo hoje está tendo muita discussão e muitas políticas de incentivo à cultura, né? E principalmente referente à comunidade. Do teatro ser levado para a comunidade, para as escolas, não ficar tanto na bolha ali, né? De quem já tem... Eu sempre digo, se as pessoas não vão ao teatro, então vamos levar o teatro até elas. Exatamente, E hoje tem muito recurso para isso, né? Não só recurso financeiro, mas as pessoas têm estudado sobre teatro na comunidade, teatro para a comunidade, com a comunidade. Isso é muito bacana, né? Principalmente vindo da universidade. A universidade traz muitas discussões, né? E quantas peças já fez? Eu, na faculdade, lá em 2014, fiz essa peça chamada As Irmãs, que era uma peça, acho que foi até, a memória agora foge um pouco, mas foi escrita pela professora, que é a Maureen Nogueira, que era minha professora na época, e foi a dramaturgia dela. Depois, na faculdade, apresentei, vamos lá, do Felizes para Sempre, de Mário Bortolotto, que foi dirigida também por uma professora da UFPEL, a Yasca Antunes. Teve... como é que é o nome mesmo do Luiz de Pirandello? Agora me fugiu o nome, não sei porquê, mas teve lá na montagem. A assessora pode ajudar. Tu te lembra o nome da peça, que eu tava de branco, aquela dos fantasmas? Tu não te lembra? Procura no Instagram do teatro, por favor. Me fugiu o nome, não sei, me deu branco. Que é uma peça do Luiz de Pirandello, foi dirigida pela Gisele Cecchini. Fiz também algumas encenações que dentro dentro do curso tem uma disciplina chamada encenação teatral, que a gente tem o trabalho de dirigir, né, de ter a experiência de dirigir uma peça. E eu participei de encenações dos meus colegas, então foi trabalhos às vezes autorais, trabalhos, dramaturgias mesmo dos alunos. Então esses trabalhos assim, dentro do cinema também, porque o curso de teatro ele faz uma ponte com o curso de cinema e audiovisual. Lembrei, Os Gigantes da Montanha. Os Gigantes da Montanha. Os Gigantes da Montanha, de Luiz de Pirandello. E o teatro faz muita ponte com o cinema, com o curso de cinema, e aí eu participei tanto como preparadora de elenco quanto como atriz do curta Os Contos de Annabel, por exemplo, e preparadora do Homem Valente, e em várias produções únicas ali do curso de cinema. E também como atriz participo da peça do coletivo, né, Scott 33,
É uma peça de terror, já está pronta, e a gente já apresentou em festivais em Rosário do Sul, em Caçapava. Então, a gente circulou um pouquinho com essa peça, a intenção é continuar circulando. Claro. Além de estar no projeto Barragem, que também é um projeto coletivo que a gente vai apresentar também agora, domingo, dia 21. Pode deixar o convite para o telespectador. A gente vai apresentar o Coletivo Mancha, que é um grupo também de teatro. Vai fazer um evento comemorando 1 ano de coletivo. E a gente, nós do Coletivo Caos, fomos convidados a participar desse evento, apresentando nossa peça que se chama Projeto Barragem, que é um compilado de cenas, dramaturgias autorais, dramaturgias também adaptadas, que a gente vai apresentar no domingo, dia 21 de setembro, às 16 horas, agora no espaço do Oca, no Porto de Pelotas. É isso. Estão todos convidados. Venham prestigiar, então. Venham prestigiar. E aí vai ter diversos artistas. Então vai ter música, vai ter outras peças teatrais, vai ter nós. Então vai ser um evento bem importante para a cultura e para os artistas aqui de Pelotas, da região, né? E para compartilhar, para a gente conseguir trocar essas artes. O Espaço Oca ali é para esse fim, né? É para esse fim. Ali foi filmado agora, gravado há pouco tempo atrás, o filme Vó África. A gente até... Sim, pois é. Eu sei, é um espaço que é com esse intuito mesmo, né? E é bom a gente ter espaço aqui em Pelotas para isso, que é um pouquinho difícil, mas é uma luta também que a gente vem aderindo, né? Uma luta que a gente vem comprando. E nas peças de teatro, tu como atriz, o que mais te chama para os palcos? Ótima pergunta. O que mais me chama para os palcos? A forma de atuar ou alguma peça em específico? Eu acho que com certeza é a possibilidade de eu entender uma outra pessoa, um outro contexto, um outro tipo de realidade que não a minha. Para mim isso me instiga muito, assim, para mim me instiga muito mais o processo, né, de construção da personagem, porque isso no teatro é muito diferente do cinema, tem um processo diferente, um tempo diferente, e no teatro o que mais me instiga é a construção da personagem. Quando eu chego no palco, parece que, bom, a gente fala muito sobre improvisação, da gente poder lidar com aqui e agora, mas me instiga muito estar numa posição de exposição no qual eu não vá me expor especificamente, eu, Catarina, mas eu vá me expor através de um personagem. E isso me instiga muito, assim, é uma coisa que me move para continuar fazendo isso. Tu passa o teu personagem para o público, como se realmente você não fosse a Catarina, mas... É uma coisa que se fala muito no teatro, né, da gente conseguir... O público, né, quando vê a peça, ele pensa assim... Nossa, não parece a Catarina, parece, claro, a pessoa ali que ela está interpretando. Ou daqui a pouco parecer tão natural. E isso através de muita técnica e muita repetição e muito trabalho que começa da técnica, vai da repetição e acaba indo pro natural. Eu gosto muito de teatro realista, assim, ao mesmo tempo que eu gosto também de explorar outras bagagens corporais, outros repertórios, outras linguagens também. Mas eu gosto muito de teatro realista, assim. E o público pensar, né? Tem essa questão, é ela ou é o personagem? É a personagem, né? Mas através da atriz. E qual é o processo, assim, que tu usa para os ensaios, para tu incorporar aquele personagem? Incorporar, acho que não é a palavra correta, né? Também representar uma palavra que tá muito em questão ainda. A gente, nos grupos lá que eu fazia parte e fazia parte do núcleo de teatro FPEL, a gente tinha muito essas discussões, né? Qual é o termo correto. Mas eu acredito que não exista, assim, vai muito da intenção. O meu processo dentro do coletivo, ele se dá muito através do corpo. Então, tem um processo psicológico, exatamente, que é necessário, né, pra gente trazer emoção. Só que no grupo, que é uma linha de trabalho que a gente tem experimentado, a gente não faz exatamente uma única linha de trabalho, mas que a gente vem desenvolvendo, que é a partir do corpo. Então, por exemplo, se eu tô triste, eu não preciso reviver alguma memória que eu quanto Catarina, tô triste, eu estive triste,
para recuperar esse corpo. A partir do corpo, do que eu faço com o corpo, que é um corpo cabisbaixo, é um olhar, é uma respiração, é uma postura, já traz esse elemento de tristeza. E isso vai junto com a dramaturgia, com a direção, principalmente, né, que vai direcionando a gente para que tipo de intenção ela quer, né? Mas é um processo que eu gosto muito, que me deixa um pouco mais segura, sabe? Que eu gosto, que acho que eu tenho uma potência um pouco maior do que através no caminho inverso, né? Que seria pensar no psicológico, pensar nos contextos, o que é necessário, mas eu prefiro começar pelo corpo, né? As posturas, partituras corporais, improvisação, aí é a base do teatro que cativa qualquer um, né? E qual é o processo, assim, que te leva para o público, de mostrar para o público que aquilo ali é real? Porque tem que mostrar para o público que é real aquilo ali. Claro que não é representativo. Isso. Só, né? Que não é uma coisa que tá fingindo, mas é de verdade. Eu gosto muito de começar pelo corpo, por esses movimentos que remetem ao sentimento. Começo aí, junto vem automaticamente o texto. Então eu trabalho o texto, faço a análise ativa do texto, eu gosto muito de dividir o texto em blocos, como se fossem pedaços, né? Para eu poder trabalhar só o primeiro pedaço, ver o que significa através ali, o que está entre linhas, né? O que está por dentro daquelas palavras, daquela fala, para a fala não ficar vazia, para a fala não ficar simplesmente uma fala, mas ter significado, assim como eu estou falando contigo, ter significado para mim, vai ter significado para a personagem. A partir disso, no texto, junto o texto com o corpo, que não deveria ser coisas separadas, mas a gente ainda trabalha um pouco com essa divisão. E meio que também trazer um pouquinho do meu repertório enquanto Catarina, enquanto pessoa, né? O que eu vivi, como é que eu fico quando eu tô nervosa. Isso tudo é material, né? De observação da gente mesma e observação dos outros. Então, o meu processo, ele se dá muito no corpo, no texto, nas memórias também, as memórias que eu tenho de vivência. E aí, junta tudo isso no palco, acaba deslanchando, assim, acaba indo, sabe? Flui. É impressionante. E claro, eu ainda tô início de carreira, né? E é uma coisa que o ator e a atriz, pra mim, eles estão sempre aprendendo, sempre em processo de desenvolvimento. Assim. Eu acho que qualquer profissão, na verdade, né? O professor sempre. Também não deve estagnar num tipo de metodologia. Eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo também. Mas o ator, e eu quanto atriz, início de carreira, eu ainda estou absorvendo as coisas, como é que funciona pra mim. Eu acho que eu vou aprender muita leitura, muito estudo, muita observação, muita captação de material, né? E muita prática também, é o que leva a ficar bom, né? A prática é mais importante às vezes. Com certeza, não adianta ficar só no livro, né, da gente ler. Teoria é uma coisa, prática é outra. Exatamente. E junta uma coisa com a outra, né? E quanto tempo vocês têm de preparação para uma peça ficar pronta? Para Scott, que foi a nossa primeira peça, inclusive Scott veio antes do grupo, então começou com o processo da Lise. O grupo ele é formado atualmente pela Lise Fonseca, que também é formada em teatro, sim, né? Sim. Na UFPEL, a Cândida Canielas, Gabriel Falkenberg e Eduardo Pereira. E meu grupo ali, meu estímulo ali, que eu trabalho com eles, eu gosto muito. E no coletivo, o coletivo ele começou depois de Scott. Scott foi um processo que iniciou pela Lise, que é diretora e é dramaturga dessa peça. E ela começou com esse processo, e a partir disso veio pessoas que, poxa, vamos querer fazer parte, vamos querer formar um grupo, e a gente formou. E eu não estava no início desse processo, eu fui entrar um pouco depois como iluminadora, e aí acabei acatando o trabalho de atriz também. Mas o Scott, se não me engano, veio acho que quase 2 anos de preparação. Porque era uma coisa que até fazer testes com os atores e atrizes dispostas, a dramaturga, né, que é a Lise, a gente sabe que o processo de dramaturgia é um processo muito
específico, muito trabalhoso, que tu vai, enquanto dramaturgo tu tá escrevendo, daqui a pouco aquilo não faz mais sentido. Muda tudo. Muda tudo. E foi em torno de 1 ano e meio, 2 anos, assim, até estrear. Já a Barragem, e é engraçado porque o Scott foi um processo quase inverso de Barragem. Barragem foi o ano passado que a gente estreou. E foi em torno de 3 meses que a gente preparou o projeto. Muito que rápido. foi, a gente queria, foi o ano das enchentes também, o ano passado, né? Então teve muita interferência de coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas aconteceria, a gente teve que acatar também esses acontecimentos inevitáveis. E esse projeto também, ele traz muito sobre a insegurança que a gente tem nas nossas casas, na nossa vida, que veio também a partir das enchentes, né? Que a gente pensou muito como trazer isso para a arte. E isso foi em processo de 3 meses, então quer dizer, varia muito, mas 3 meses já é bastante coisa também, né? Para um processo teatral, assim. É bem... E é um trabalho intenso, assim, mas é bem bacana quando tá todo mundo afim de fazer. Qual é a diferença do teatro para o cinema para você? Pra mim, eu confesso, assim, que pra mim o cinema, ele é muito... um pouco distante ainda. Eu fiz um curso de atuação para cinema e audiovisual e televisão lá em Porto Alegre, no início de agosto. E aí foi que eu tive uma outra visão que me estimulou e me deu vontade de continuar no cinema, assim. Mas pra mim a principal diferença, eu acho que é efemeridade, do efêmero, né? Da questão de ser aqui e agora, que é uma coisa que só o teatro, só as artes efêmeras podem proporcionar, que é o negócio de tá aqui agora, não tem corte, não tem volta, tu tá ali no palco, tu vai, tu improvisa, errou, caiu uma coisa, alguém caiu em cena, Sim. caiu um vaso em cena, então Segue. tudo isso segue o baile, e por aí que a gente vê, porque o teatro ele vem muito antes, né, do cinema. Sim. Então a gente consegue captar alguns elementos de um bom ator e uma boa atriz também. E no cinema a gente não tem isso do aqui e agora, a gente tem inúmeras outros elementos de testar um bom ator, porque tem close, né, tem ali, Sim. que a gente consegue captar as emoções só por um olhar, o que eu acho sensacional. E no teatro não tem isso, no teatro é uma grande lupa, a gente vê a pessoa inteira, né. E no cinema tem essa possibilidade de cortar, de fazer bem feito, né, até repetir, até ficar bem feito. Mas pra mim essa é a principal diferença enquanto atriz, assim, é um processo muito diferente. Tempo também, tu vê que o tempo do teatro tem um tempo de alongar, de concentrar, de fazer expressão nada, de fazer um aquecimento corporal, aquecimento vocal. No cinema já é um pouco mais rápido, é um pouco mais sucinto, tu tem que ter uma técnica já pronta pra poder entrar em cena ali pra poder dar o ação, né. E o que te levou a ir pro cinema? Olha, o que me levou, eu acho que é muito... Eu gosto muito de experimentar coisas novas. Eu não gosto de ficar na zona de conforto, tá? Eu gosto de... tanto em viagem, quando eu tô muito na zona de conforto, eu fico pensando, poxa, o que eu posso fazer pra me explorar um pouco mais? E no teatro, além de uma migração muito grande que tem dos atores do teatro pra ir pro cinema, é muito forte, porque é o que temos mais acessível, mais a mídia, né? É uma coisa muito mais comum de hoje em dia. Mas o que me levou foi experimentar a curiosidade de saber como é que é o processo dentro do cinema. E eu gosto muito do processo, de como é feito atrás das câmeras e processo de construção de personagem também. Mas principalmente uma necessidade também, né, da gente ter estar habilitado a poder ir fazer uma atuação boa pro cinema, pra televisão. Porque se eu fico só no teatro e vou saber interpretar só no teatro, quando eu precisar, e eu sei que uma hora eu vou precisar, que eu já precisei, já quis também, quando eu quiser ir pro cinema, eu vou estar preparada. É esse meu motivo, eu acho. Atualmente eu sei que você está atuando na Passagem. Isso. De nosso amigo Manuel Magalhães. Isso.
Eu peguei esse papel, eu peguei o papel da Maria de Jesus, que é a mãe de Ofélia, na história, e, e que eu havia sido convidada para esse papel, eu fiz um teste, só que acabou que no processo eu não consegui seguir. E aí eles até, acho que pediram outra atriz, né? Teve um processo aí de desencontro, mas que chegou e eu encontrei essa personagem de novo. E tá sendo muito bacana, tá sendo um trabalho muito autêntico, muito autoral, muito artesanal quase, assim, tá sendo bem interessante. O processo tá sendo enquanto personagem, né, tá sendo bem legal. É uma personagem que eu nunca tinha feito nada parecido, é mais de época, né, tem uma pegada mais de época, assim. Então, é um jeito bem diferente do que a Catarina age, do que a Catarina pensa, do que a Catarina sente. E tá sendo muito bacana, assim, tá sendo um trabalho que eu acho que eu tenho certeza que vai ser lindo o resultado. Estão gravando ainda? Estamos gravando ainda, tem uma cena, uma diária pra mim. Ainda tem cenas a serem gravadas. Mas tá já no finalzinho, já tá no fechamento das gravações pra poder ir pra pós, né? Pra pós-gravação. Sim. Pós-produção. E qual é a tua sensação? Não é o teu primeiro filme, né? Não é. Eu já fiz curtas-metragens dentro da UFPEL. Sim. Mas fora? Não. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Qual é a sensação? A sensação é muito é revigorante, assim, como atriz, né? Tu poder desenvolver os teus trabalhos, tu poder crescer, né? E é muito engraçado porque tu tem uma câmera perto de ti. No teatro é o público. E isso tá sendo... Eu tô me sentindo muito... Como é que eu vou dizer? Com muita energia pra continuar fazendo cinema, assim, pra continuar dentro do cinema. E trabalhar com as pessoas que eu tô trabalhando, que é o Manuel, que é toda a produção ali, e os atores que eu tô contracenando, isso também vale muito quando a gente quer pensar em continuar no cinema, continuar no trabalho. A equipe e todo mundo que tá com a gente, quando faz a gente crescer, é muito bacana, né? E pra mim tá sendo uma experiência única. O teatro, eu sempre digo que dá um friozinho Dá. Né? Dá de porque entrar em cena. No cinema, tu errou, tu grava de novo. Sim. Né? A câmera ali, mas o teatro, tu tem todo o público. Sim. Quase se fosse uma barreira, né? Tu tá aqui e na coxia, ou enfim, antes de entrar em cena, a posição neutra que a gente fala. Aí quando entra, parece que aí já vai, não tem volta. No cinema até tem uma volta, mas eu sinto frio na barriga também no cinema. Também porque é um estado que eu fico extremamente de concentração. Antes de entrar em cena no teatro, eu fico muito... Não digo parada, porque eu não acho que eu fico parada, mas eu fico num estado extremo de concentração e que meu corpo ele não consegue ficar dançando, ficar pulando, ele relaxa. Não, eu fico passando tudo que eu tenho que fazer na minha cabeça, ao mesmo tempo esvaziando a minha cabeça. No cinema é a mesma coisa. Antes de falar em ação, eu tô olhando para baixo, eu tô numa concentração que eu preciso, independente de quantas vezes forem gravadas, cada vez eu tô nesse estado. Então isso também eu chamo de um friozinho na barriga, né? Que querendo ou não, tu tem medo de errar, né? Tu não quer errar, tu não quer fazer 10 takes, tu quer fazer um take só bom. E às vezes não depende da gente, às vezes é questão da câmera, do ângulo. Mas eu sinto também um friozinho na barriga. Eu gosto, na verdade. Eu acho que se o ator ainda sente frio na barriga, tá bom. Porque se não sente, parece que é indiferente, sabe? Eu acho que o frio na barriga vai diminuindo ao longo da carreira. Mas nunca perde esse frio na barriga, eu acho. Eu acho, né? E esses outros curtas que você fez, foi apresentado fora ou só aqui? Não, foi apresentado só aqui, assim. Eu não dei continuidade, não fiquei sabendo da continuidade, alguns curtas eu não fiquei sabendo de como foi seguido, assim, se acabou mesmo dentro ali do trabalho, do semestre, né, da conclusão ali do curso, ou se foi para festival. Mas acredito que não, porque senão eu saberia. Mas os curtas que eu fiz serviu de quase base ali, né, de experiência para poder estar um pouquinho mais preparada para quando eu for, quando eu tiver feito nesse trabalho da passagem, por exemplo. Mas não chegou aí para festival, nem. Vamos torcer para que a passagem vá ao festival. Tomara, e eu acho que tem muito potencial, né? Eu acho que tem
muito que crescer esse trabalho. Tu, como professora de teatro, assim, e que tu vê a diferença do teatro, como da aula, do profissional, para o cinema? Eu dou aula para todo fundamental, lá em Pedro Osório. Eu tô como professora do município de Pedro Osório, que é uma cidade vizinha aqui de Pelotas. E como professora, eu prezo muito pelo processo dos alunos enquanto crescimento pessoal. Crescimento pessoal que eu digo é condicionamento físico, às vezes de saber ter um pouquinho mais de flexibilidade, ter consciência corporal, de saber os limites corporais que muitos jovens não têm nem ideia dos seus próprios limites. Questão de desenvoltura, timidez, processo de autonomia também, isso tudo se trabalha muito no teatro, dentro da escola, né? O que difere muito do profissional, que eu acho que é sempre pensando num resultado final. O que eu acho bacana, porque a gente sempre tem que ter algum resultado, algum espetáculo, algum experimento cênico para mostrar para o público. Mas, apesar de ter isso na escola, de a gente mostrar uma peça no final do ano, para mim, eu prezo muito pela saúde mental e física dos meus alunos. Eu acho que essa é a principal diferença em questão do que é mais importante, né? Não é o que vale mais, mas o que tá em mais consideração, sabe? E na escola a gente já fez, eu fazia parte de um projeto chamado Projeto Vivências Teatrais de Escolas, que foi aí a ponte para eu ser contratada lá em Pedro Osório. E era um projeto que já atuava na mesma escola que eu trabalho hoje e que já proporcionava oficinas de teatro para os alunos. E no final de 2023, a gente apresentou uma adaptação infanto-juvenil do Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. E o ano passado eu trabalhei também teatro de sombras com os pequenininhos. Trabalha com crianças também. Trabalho com crianças, não é com educação infantil, com os anos iniciais do fundamental. Então, sim. 7, 8 anos ali. E a gente trabalhou também. Eu não digo que eu sou dramaturga, mas eu experimento algumas coisas, porque na escola tu tem que ter uma habilidade assim, quase de todas as... Tem que ampliar bem. Tem que ampliar, exatamente. Então eu escrevi a peça no final do ano passado, que se chamava Mudando a Rota, que era uma história ali bem simples, que os alunos apresentaram. E elas apresentaram com muita felicidade, isso pra mim importa. E a principal diferença do teatro profissional pro teatro mais escolar, né? Sim. É esse. É o que... Como tu diferencia a aula para crianças, né? Já para os adultos? Para os adultos, eu acho que não é só a questão da idade. Eu acho que depende, por exemplo, se tu tá fazendo teatro para ser ator e atriz, e teatro para qualquer outro objetivo, né? Porque tu não precisa fazer teatro para ser ator e atriz. Tu pode fazer teatro para querer ter uma desenvoltura melhor, porque daqui a pouco tu é advogada e quer falar melhor, quer ter um desempenho melhor em falar em público, porque tem muita gente que não tem... Desinibição, exatamente. Porque tem muita gente que hoje não consegue, né? E não tem essa dificuldade, não consegue, tem essa dificuldade. E eu acho que essa é a principal diferença, não é a idade, é mais o objetivo. E teatro, para quem tem vontade só de fazer teatro, de fazer a prática teatral, brincadeiras, expressão corporal e improvisação, bastante jogos de improvisação. Já no processo adulto, né, para quem quer ser ator, eu acho que trabalha muito mais a parte da interpretação. Então, a partir do Stanislavski, que é uma coisa, um rapaz, um homem, uma figura que a gente fala tanto no teatro. É um clássico, acho. Um clássico, exatamente, que a gente utiliza como base, né? E referências também, referências bem diferentes. Shakespeare também é uma referência, Shakespeare né? Nelson é uma referência. Rodrigues também. Nelson Rodrigues, aqui do Brasil, brasileiro, né? O Shakespeare também era britânico, sim, que é clássico, né? Ele fala de questões humanas que até hoje as peças dele são relevantes, porque falam de questões humanas, falam de inveja, de egoísmo, de tudo. Então, isso também Shakespeare é considerado atemporal, né? Porque sempre tá... Mas na escola é isso, eu acho que é nessa linha, assim. Eu vou deixar um tema livre agora para você, que em off você tinha me falado que queria falar sobre um assunto. Eu fiz
eu fiz durante 3 anos trabalho voluntário, que é um trabalho extremamente importante, é fundamental para as pessoas, e não só para as pessoas que utilizam desse trabalho voluntário, que precisam, né, em situação de vulnerabilidade, mas é para todos, seria importante para todos aqueles que fazem trabalho voluntário, para aqueles que precisam. E quando eu fazia trabalho que era na ONG Alimentar, que é uma ONG que está crescendo bastante aqui em Pelotas, eu ficava na área das crianças, porque aconteceu os assistidos, que eram as pessoas que iam lá para conseguir as comidas, né, os almoços, eles iam para lá para ter essa possibilidade de almoçar e automaticamente levavam os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, e as crianças ficavam um pouco desamparadas. Então eu, como uma pessoa que se interessa e estuda muito a infância, né, resolvi ficar nessa área das crianças, onde eu dava atenção, fazia brincadeiras e quem sabe até proporcionava o melhor domingo, enfim, o melhor dia da semana para elas, o melhor dia do mês. Isso é muito complicado. Mas, em resumo, o trabalho voluntário é uma coisa que eu incentivo todas as pessoas a fazerem, que tem 1001 formas de fazer trabalho voluntário, sabe? Eu acho que o trabalho voluntário ele vem do princípio de que eu faço a diferença. Não importa se é para uma pessoa, se são para 10 pessoas, se são para 1000 pessoas. Se eu faço a minha parte, tá ok. E se eu faço a minha parte, essa parte vai mudar para alguém. E muda muito mais pra gente mesmo do que pro outro. Porque a gente se sente bem em ter feito a nossa parte enquanto membro de uma sociedade, enquanto membro de uma comunidade onde a gente sabe que interfere, né? As nossas ações têm consequências. Então é um trabalho que eu fiz durante 3 anos, quero voltar a fazer, não sei se na ONG Alimentar, mas em qualquer outra instituição, ONG, eu gostaria de voltar e é uma coisa que eu estimulo muitas pessoas a fazerem. Façam teatro, estimulem os artistas aqui da cidade, que é muito importante, a gente geralmente valoriza, né, quem tá lá já, enfim, num nível de fama já ganhado, né, ganho, mas é importante valorizar os artistas da nossa cidade, importante principalmente incentivar os filhos, os pequenos, porque eu sou muito fã de pais que incentivam os alunos, os seus filhos a fazerem teatro, fazerem arte e apoiar eles no que quiserem ser na vida, né? Porque as crianças, os adultos que nós somos hoje são reflexos, são consequências da criança que a gente foi um dia. Então que a gente também estimule e incentive as crianças hoje, incentive. E apoiem também as crianças, seja através voluntário, seja através do teatro, das artes, seja através da escola, né, incentivar a estudar, não parar de estudar, porque aí a gente forma um futuro um pouquinho melhor. O teatro e o cinema, eles são unidos, né? Então, são muito unidos, né? E o que seria de nós, né, se não tivesse um filme para ver, uma peça de teatro para ir? A gente acha que a arte é uma coisa muito distante da gente, e a arte ninguém presente vive no sem dia a arte, dia, né? Presente no dia a dia. Seja na calçada que a gente está caminhando, que a gente vê grafite nas ruas, e a gente gosta, a gente identifica uma imagem, seja por uma dança, seja por um vídeo no YouTube, a gente vive de arte, a gente respira arte, né? Querendo ou não. Quer deixar algum convite no ar? Mais um convite, eu acho que tem esse convite do Projeto Barragem, que vai ser apresentado ali na Oca, dia 21 de setembro, esse domingo, às 16 horas. No Projeto Barragem, que é um projeto do coletivo Caos. Seguir nosso perfil no Instagram, podem me seguir também, Catarina Racier. E seguir o perfil do coletivo Caos, acompanharem, porque a gente sempre publica e divulga ali nossos projetos, inclusive o Catarós, que foi algo que eu comentei. Então, o Catarós que vai ser apresentado ano que vem. E convidar as pessoas também a conhecerem um pouquinho sobre a síndrome de Tourette. É uma síndrome que eu tenho e que me ajuda, faz parte de mim e que hoje é motivo de continuar um projeto artístico. Então a arte e quem nós somos está sempre interligado. E é isso, eu acho que é isso. Conhecer um pouquinho de tudo e dar permissão pra gente conhecer novas coisas. Muito bem.
Agradeço, muito obrigada pela presença, por compartilhar teu trabalho com o telespectador. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Eu falo um pouquinho demais, às vezes engato e fico falando. Mas que bom, né? Porque é uma coisa que eu amo. Se não fosse algo que eu amasse falar sobre a área que eu sou formada, eu não falaria tanto. Mas eu fico muito feliz pelo convite e obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada aos telespectadores da TV Com Pelotas e na técnica com as imagens, Luiz Rogério. I've been stuck on your memory.